Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast. Hoje, mais um episódio especial produzido aqui com muito carinho para você. E a gente vai bater um papo muito gostoso e interessante hoje, não é mesmo, Cleverson? Exatamente. Mas antes, quero te lembrar que conteúdo bom é conteúdo compartilhado, gente. Então, já compartilhe esse conteúdo. Então, assiste ele inteiro aqui com a gente. E se fizer sentido para você, compartilha com quem você gosta. E não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e também ativa o sininho para que você receba as notificações sempre que sair um novo episódio. Cleverson Pereira, eu e você e o pessoal lá do outro lado da tela tá curioso para saber quem que é o nosso convidado de hoje. Olha só, o convidado de hoje ele é muito especial, até porque ele vai trazer aqui para o nosso podcast, para o nosso episódio de hoje, ele vai trazer aquela parte refrescante, aquela parte que você gosta, quando está muito calor, quando está muito quente. É o alimento que você sempre procura, né? E ele é um dos pioneiros, líder aí, foi líder em grandes instituições aí, em empresas. E nós vamos falar bastante de sorvete. Mas para falar de sorvete, a gente precisa, além do modelo de negócio que está por trás do sorvete, a gente precisa falar dessa personalidade que está com a gente, que tem aí um currículo extenso. Eu vou procurar ser bem breve no currículo dele para explorar mais, trocar mais ideias com ele do que falar o currículo. Mas dentre as atividades, as funções dele, ele é o atual presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, conhecida como ABIS, tá? Ele também é vice-presidente da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Ele vai falar um pouco mais para nós sobre isso também. Vice-presidente do Instituto Giro, entidade gestora voltada para a implantação de logística de embalagens. Olha quanta informação. E tem mais. Ele é diretor do DEAGRO, que é o Departamento de Agronegócios da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Enfim, idealizador de grandes projetos. Nós vamos falar sobre a feira, o Dia do Sorvete. Você sabe aí qual é o dia do sorvete? Você está aí? Vai aprender hoje. Senhoras e senhores, nós temos a honra de apresentar a vocês Eduardo Weisberg. Acertei o nome? Acertou. Eduardo. Muito obrigado. Já me chamaram de tantas coisas, tá? O pessoal dificilmente acerta o meu sobrenome, mas já estou acostumado, isso aí fica tranquilo. Bom, e para aproveitar, Eduardo, vamos começar com o básico. Quem é o Eduardo Weisberg? Pelo sobrenome é um alemão, não é? De origem alemã. Conta um pouquinho pra gente de você. Tá, eu nasci na Argentina. Eu sempre brinco que ninguém é perfeito, tá? Mas torcedor do Messi. Nasci na Argentina, vim morar aqui com 16, 17 anos. Fiz 50 anos de Brasil, agora em janeiro passado. E estudei, me formei, fiz todos os meus estudos aqui no Brasil. E na época já não tinha um sorvete bom ainda, tá, no Brasil. E na Argentina, Itália, Chile, Uruguai, sempre tem aqueles sorvetes especiais. E surgiu a oportunidade de montarmos uma sorveteria, tá, na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E durante anos fomos a melhor sorveteria do Brasil. Tinha uma revista especializada que sempre a gente ganhava prêmio. E a gente foi crescendo, evoluindo e começamos a trabalhar logo depois na área de food service. Então começamos a atender restaurantes, clubes, buffets. E ali a gente foi crescendo, tivemos que sair da Teodoro Sampaio, que ficou pequeno, e fomos na Vila Madalena. E na Vila Madalena também tivemos que sair depois de algum certo tempo, porque começou a ter muita construção de prédios, tudo, e o espaço ficou pequeno para a gente. Então a gente saiu de São Paulo, mas estamos próximos, né, da capital. E essa é a história do sorvete. Tá? Também fui vice-presidente do sindicato, né, durante um certo tempo, e em 2020 tivemos uma reunião entre vários sorveteiros, seja presidentes de sindicato, de associações regionais, e surgiu a ideia de criar uma entidade que representasse todos no Brasil. Resumindo, em 2002 criamos a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, e
na época eu não pensava em ser, mas virei presidente da associação, então já são 22 anos à frente da entidade. Primeira ação nossa foi criar o Dia Nacional do Sorvete, como vocês comentaram, dia 23 de setembro, que é o início da primavera e o início da nossa temporada, que a gente trabalha com temporada. E aquilo foi sucesso, por quê? Porque nos ajudou a conversar com jornalistas. Você criou o dia, a pergunta por que esse dia? E aí a gente tem condições de ir falando sobre o alimento sorvete, né? Que muita gente não dá o valor que o sorvete tem. Tá? Assim como tem vários tipos de alimentos que têm qualidade e outros não têm qualidade. Sorvete é a mesma coisa, é um alimento que tem gente que faz força para essa qualidade continuar, que é o meu caso também, e tem muitos sorveteiros que defendem a qualidade do sorvete, e tem aquele sorvete que é água com açúcar e corante. Tá? Mas não podemos esquecer as classes que a gente tem da população. Então, perfeito. Uma coisa é classe A, B, vai tomar um sorvete, e a classe C vai tomar uma vez por mês, e a D, E e D, aí vão tomar aquela água. Sim. Tá? Mas a gente é democrático, tem que ter para todo mundo. Tá? Então, o que a gente defende sempre foi a qualidade, e mesmo que a qualidade não seja um alimento tão perfeito dessas indústrias, a gente preza pela qualidade da segurança de alimentos. E isso a gente sempre preza. Então, nós temos que defender os nossos produtos, saber de onde vem a água, como é tratada, enfim. A gente defende o nosso segmento nesse sentido, de todo mundo lutar pela qualidade, lutar pela aproximação um do outro. A gente não é inimigo, é concorrente, tá? Mas se a gente não se unir, a gente não vai crescer. Nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 11 mil empresas no Brasil, tá? Entre sorveterias, gelaterias e indústrias. Geramos mais de 300 mil empregos diretos e indiretos, um faturamento acima de 15 bilhões de reais. Para o nosso segmento é um valor razoável. Então, é nesse sentido que a gente quer a união para a gente crescer. Porque se você olhar os números que tem no nosso site, nós estamos consumindo 5 litros per capita ano. Você vai para a Europa, é 3 vezes mais. Você vai na Argentina e o Chile, que é um frio, tá? Que nem agora já está frio, aqui que São Paulo vai chegar amanhã. Mas eles consomem o dobro do que a gente, em termos per capita. Então nós temos um espaço enorme de crescimento para o nosso segmento aqui no Brasil. Depende do quê? Da união de todos e do trabalho em conjunto para a gente, eu sempre brinco, vamos aumentar o bolo. Aí depois cada um vai atrás da nova fatia. Tá? Mas não adianta brigar pelo bolo que nós temos hoje, porque alguém vai ficar com fome. Tá? E alguém vai se empanturrar. Tá? Então, se a gente fizer o bolo crescer, todo mundo vai ficar feliz da vida. Verdade. Tá? Eduardo, uma coisa que eu acho bacana, assim, que até estava lendo esse dia atrás, é meio que tabu, né? As pessoas da dieta, tradicionalmente, elas costumam ficar com medo ali do receio, né? Do sorvete. Porém, você até abriu um alerta aqui para nós no bastidor, eu também estava lendo, que o sorvete tem um valor nutritivo muito grande. Eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho assim, muitas pessoas... você abriu bem falando, né, sobre os tipos de sorvete que existem para atender a todos, democrático, legal. Mas existe nesses sorvetes também a qualidade nutritiva, que muitas pessoas não sabem, né? Você poderia explorar um pouco para nós esse assunto da nutrição do sorvete? O que eu posso falar primeiro da nutrição e depois do porquê que não engorda. Ótimo. Tá? Então, a nutrição, ele é rico em vitaminas, proteínas, cálcio, tá? A base leite. Então, é um alimento, ele não vai te nutrir para o dia inteiro, tá? Mas não é água congelada. Então, você está sendo nutrido. E, em termos de engordar, se o nosso consumo per capita é tão baixo, não é o sorvete que está engordando a população. Verdade. Tá?
É o controle remoto, é o carro que vai até a esquina, até a padaria, vai de carro e assim por diante. Tá? Então, é o sedentarismo, e isso que está engordando. E o mundo todo. Tá? Que nem, você vai na Itália, você não vê gordo. E consomem sorvete, um dos maiores consumidores de sorvete. Mas eles andam muito. Sabe? Aqui a gente, você vê, não anda. Não anda, literalmente. Que nem outro dia, você vai no shopping. Você vai andar no shopping, não vai? Sim. Mas todo mundo quer estacionar do lado do elevador. Correto, verdade. Então, é essa mentalidade que a gente tem no Brasil que tem que mudar. A gente precisa se movimentar. Tá? E outra coisa, você não come 1 quilo de sorvete. Você não come 1 quilo de frango. Você não come 1 quilo disso, daquilo. Então, não é o sorvete que está engordando a gente. Tá? Agora, se consumir todo dia 1 quilo de sorvete, aí vai engordar, mas aí está extrapolando aquele consumo normal que o brasileiro tem. Tá? Verdade. Legal. Então, sorvete não engorda. Se você não consumir muito, não engorda. É simples. Porque daí eu já tomo sorvete sem culpa, sem peso na consciência, né, Eduardo? Daqui a pouco está chegando o verão. Não, é que nem o sorvete. Vamos lá. Você já viu alguém tomando sorvete e chorando? Não. Ele traz o quê? Bem-estar, felicidade, alegria, sabe? É indulgência. A gente merece. Memória, né? A gente merece. merece. A gente tem memória, muito memória. Memória afetiva, né, com sorvete. E o pessoal fala também, a avó, olha, não toma sorvete porque vai te fazer mal para a garganta. Isso. Esses tabus, paradigmas que a gente tem. Tá? Quando a gente opera das amígdalas, o médico receita o quê? Sorvete. Tira o siso, sorvete. Você está em carne, a tua garganta está em carne viva, porque você tirou as amígdalas. Eles te dão sorvete. Por quê? Porque é vasoconstritor. Tá? Ele está sendo alimentado. Então, tem tantos benefícios o sorvete. Tem um hospital, Pequeno Príncipe, em Curitiba. Vocês conhecem? Conheço. Estão dando sorvete no tratamento do câncer. Porque é um alimento que as crianças não passam mal. Pelo contrário, traz a alegria e estão se nutrindo. Então, tem muito tabu e paradigma que a gente escuta e a gente tenta defender. Por isso, o Dia Nacional do Sorvete. A gente fala sobre tudo isso. Que gostoso, é isso aí. A gente vai aprendendo bastante com você aqui. Ô, Eduardo, mas como que foi a entrada do sorvete na sua vida? Veio da família? E como que foi o seu caminho como empresário nesse ramo do sorvete? Quais os desafios que você enfrentou? Tantos. Tem muita história, né? Tem muita história. O desafio não veio da família. Nós viemos morar aqui porque na época tinha problemas na Argentina, problemas econômicos, problemas governamentais. Prefiro não tocar no assunto, mas aqui também tivemos esses problemas, só que lá foi muito pesado. Lá morreram mais de 30 mil argentinos, que foi na época da ditadura na Argentina. Só que 30 mil em 30 milhões de habitantes é um número bem alto. Então, se meu nome estivesse na agenda de alguém, que na época era agenda, não era celular, tá? Era na agenda que a gente escrevia, eu sumia também. Era assim que acontecia lá. Então, a gente preferiu. E meu pai tinha um amigo, tá, italiano que morava aqui no Brasil, e conversa vai, conversa bem. A gente sempre foi empreendedor. Minha família sempre foi empreendedora. Viemos para cá, com a cara e a coragem. E com reservas. E uma das ideias era a sorveteria. Então, a gente começou com sorvete e viu que começou a fazer sucesso. Só que a gente estava acostumado que no inverno lá se consome sorvete. Isso. Aqui? Não. Sabe? Então, eu sempre brinco que na Argentina, não sei se vocês conhecem Buenos Aires, tem Puerto Madero, é um lugar de frente para o Rio, tá? Rio de la Plata. É um frio, e no inverno é um frio danado. E tem uma sorveteria lá. Você tem que pegar número para ser atendido. No inverno. No inverno.
E aí eu brincava, isso nos tempos passados. E aqui a gente demorava para atender a gente, porque o cara tinha que levantar a porta, acender as luzes, porque estava fechado. Sim, Tá? sim. Então, a mentalidade era outra. Eu lembro, vocês não devem nem lembrar desse carro, um Landau, Ford Landau. Sim, Era, sim. Um clássico. era o chique, tá? Era de família rica. Aí chegou uma mulher, eu estava no caixa da sorveteria, aí, o seu sorvete é tão bom quanto o da... Começa com K. Tá. Eu não vou falar o nome. Eu falei, a senhora experimente e depois me conte. Ela ia todo dia comprar, porque era bem melhor do que aquela, tá? Porque uma coisa, tem que ter o sorvete industrializado, você tem que ter na tua casa, isso aí não tem problema. Então tem um mercado para todo mundo. Só que o que hoje está fazendo sucesso de gelateria, foi o que a gente fez em 1977, com outra cara. Não era a cara de hoje, de uma gelateria, mas o nosso produto era tanto quanto os de hoje que estão aparecendo. Tá? Tem muito sorvete que não chega perto da gente ainda. Tá? Porque a gente fazia com máquinas especiais, máquinas importadas italianas. Nós importamos a pasteurizadora. Tinha muito sorveteiro que nem pasteurizava na época. A gente importamos a máquina pasteurizadora para pasteurizar o sorvete, porque é base de leite, então você tem que pasteurizar, melhorar. Enfim, então a gente foi trazendo essa ideia da qualidade. E aos poucos começaram a surgir algumas sorveterias concorrentes, que foi ótimo. E o boom foi não chega a 10 anos que começou a explodir. E eu já tinha avisado na época que falei, um jornalista perguntou para mim, o que você enxerga no futuro? Eu falei, gelaterias. Ele me olhou, não tinha nenhuma. Mas a gente enxerga, você começa a perceber as conversas que você tem com as pessoas. Por quê? Porque o brasileiro começou a viajar. Quem viajou, experimentou. Depois que você experimenta coisa boa... Você quer trazer para cá. Você não quer coisa ruim. Exato. Então, isso que foi o consumidor que foi forçando a aparecer em todas essas novas sorveterias e gelaterias com mais qualidade. Tá? Eu tô achando que eu nunca provei um sorvete bom, o Cleverson, de Meu qualidade. E o sorvete, e agora é bacana, né? A transformação do sorvete tem essa parte da gelato que você falou que é um sorvete mais gourmet, novos sabores. Antes aqui ele falava para nós, né? Sobre o sorvete que ele fez lá, usando até vinho, né? Usava vinho branco. Que isso. Era um espetáculo. Pelo amor de Deus. Tutti frutti, né? Vamos precisar, nós frutti. precisaremos experimentar esse sorvete aí. Pena que não faço mais. Aquele é um equipamento diferenciado. Então depois que a gente você me passa fazia. uma lista das que eu não posso deixar de experimentar aqui em São Paulo, tá bom? Tá bom. Então, é importante, Mas isso é que nem importante essa lista. Hoje, o que nós temos, além das gelaterias, tá? O boom agora é o sorvete de pistache. Pistache, verdade. É verdade. Bem Ah. lembrado. Então, são momentos. Só que eu viajo quase que todo ano para a maior feira do mundo, que é em Rimini, na Itália. E esse ano tinha freezers com vários tipos. Tinha um que era pesto de pistácio. Pesto. Você experimentaria? Estou lá, né? Eu experimentaria, se eu tiver lá, com certeza. Um espetáculo. Um espetáculo. E você olha o pesto de pistácio, não vou nem experimentar. É um espetáculo. Sabe? Então, o pessoal tá variando. Mas vai chegar uma hora que vão pegar um outro sorvete. Tá? E aí muda. Mas nós precisamos inovar mais. Não é só sabor. Exato. A gente tem que inovar nos produtos, na maneira como que serve. Sabe? Eu trouxe de lá várias fotografias no nosso congresso latino-americano, que é o Clash, que a gente faz todo ano. Eu coloquei as fotos e falei, gente, nós temos que utilizar esse tipo de uniforme. Que italiano é chique. Impecável. Então, eu trouxe fotos para mostrar. Você tem que atender o teu cliente com esse tipo de roupa, com esse tipo de avental, com esse tipo de decoração. Sabe? Porque para você se sentir melhor que em casa. É a experiência Porque toda. brasileiro não tem o hábito de sair de vou tomar um sorvete. Mas vai chegar uma hora que vai. Vai. Tá?
Eu lembro que quando a gente tinha loja, o pessoal saía de casa para tomar sorvete. Era um Na programa, nossa né? sorveteria. Era um programa, fazia parte do final de semana. Era. O pessoal vinha e ficava horas e horas nas mesinhas, conversando. Então, você tem que criar esse hábito. Esse buzz, né? Eu lembro, assim, da última vez que eu vi um buzz, assim, que chamou a atenção de sorvete no TikTok, né? Que é onde a bolha estoura. Foi, eu nem lembro o nome da sorveteria, mas é aqui em São Paulo, de pipoca. Meu Deus, era pipoca caramelizada. E eu estava no Paraná quando eu vi, né? Quando eu estive aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu falei, não, a gente tem que ir nessa sorveteria. Então, é isso que chama. exato. Você tem que chamar teu público, mas não é só chamar. Você tem que chamar e conquistar. Isso, exato. Tá? Não é uma foto que vai conquistar. Não. A foto chamou. Agora, o sabor e o atendimento. Claro. Tudo isso envolve. Não é uma coisa só que você tem que fazer. E hoje se espalha muito fácil, né? O pessoal provando e saboreando e mostrando na internet. Então, você fica com aquela vontade. Eu fico imaginando a gente, em 77, se fosse hoje. Eu também, em cada cidade do país tinha uma. Né? Porque você não tem noção do que era o nosso sorvete. Porque muita gente nunca experimentou. Porque não chegava. Não tinha. A máquina fotográfica era Kodak. Sabe? Era só 36 poses. Isso, a maior de todas. Tá? E era difícil você se comunicar. Aí jornal era preto e branco. Não tinha nem jornal colorido. Depois que veio o jornal colorido. Então, como que você vai mostrar um sorvete? É verdade. Sabe? Então, se fosse hoje, o mundo seria outro. Mas já passou a fase. Agora a fase é para os outros. Sim. Né? E é legal, Eduardo, o sorvete, ele, como você falou bem no começo, né, causa alegria, né? A gente fica pensando aqui, né? Você tem um almoço, se você falar para criança, ou até para o adulto também, né? Sim. Sobremesa sorvete. Já cria até expectativa e quando vem os potes de sorvete, enfim, é incrível, né? E o pessoal deixa de comer para comer mais sorvete. Verdade, é verdade. verdade. Deixa uma reservinha, né? Isso, reserva a mais. Reserva o espaço. Mas eu queria abordar isso porque, assim, além do sonho, além do que o sorvete produz ali no cliente, no consumidor, tem a questão do sorvete. Eu estava vendo aqui até os números, né? Que das 11 mil empresas, mais de 11 mil, como você disse, na Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete, 90% são micro e pequenos empresários. Então, o sorvete também é um sonho de empreendimento, né? Sim. Ele é um sonho. E assim, ó, hoje, você com a tua experiência, o conhecimento que você tem à frente dessa grande, né, associação, o pequeno empreendedor, porque eu vejo assim, ó, eu testemunhei muito isso num período que eu trabalhei numa instituição financeira, quantas pessoas deixavam seus postos de trabalho, seus empregos lá, e imediatamente... Para abrir um negócio. Abrir um negócio. E uma das coisas que vinha muito, assim, né, era a questão do sorvete. E eu vejo assim que o sorvete realmente ele tem além de uma demanda de consumo, ele tem esse apelo, né, como você falou, do entendimento, do atendimento, como a Liana falou do presente ali, do brinde, e a sensação, a satisfação, né, de degustar um sorvete. Mas eu queria, em termos de sonho, assim, quem hoje gostaria, porque nós temos um percentual muito grande de pequenos empresários, quem gostaria hoje de montar, estruturar um modelo de negócio no sorvete, que caminho que você sugere? Olha, cuidado com isso, mas foque nisso. O caminho hoje eu falaria, se estiver aqui no estado de São Paulo, entre no projeto ABIS Sebrae SP. Que legal. Nós estamos com um projeto para micro e pequenos empresários, onde a gente pretende envolver não só o Sebrae, sim outras entidades, que o Sebrae seria mais na área de gestão. Perfeito. Queremos gente da área de alimentos, para aprender a fazer fórmulas, tudo. Mas, basicamente, para o empreendedor hoje, eu falei, se não tiver público, você não tem para que vender. Perfeito. Então, se for num shopping, você tem que vender muito, mas muito. Eu não colocaria. Eu, Eduardo, a não ser uma Bacio di Latte, vamos falar teu nome. Por quê? Porque ele traz uma coisa bem diferenciada, tá? Então, ele puxou, mas tem muito investimento lá. Você montar uma loja daquelas num shopping. Então, para o empreendedor que está começando agora, ele é inviável para ele. Legal. Tá? Então, em shopping, nem entre. Por quê? Você tem uma grande loja de marca. Você vende um jeans a R$600, certo?
está ganhando 200, 300 reais. Certo? Vamos Certo. ser francos. Quanto sorvete você tem que vender para ganhar 200, 300 reais? Verdade. Se o sorvete está na faixa de 10, 12. O mais caro, 20. Uhum. Então, é nesse sentido que as pessoas têm que pensar. Ah, vou na rua, ótimo. Segurança, tem que ter muito público passando na tua rua. Sim. E lugar para estacionar. Então já começa a inviabilizar muita coisa. Então tem que ser com calma. Eu sempre falo, vai com calma, vai devagar. Se você calculou que vai gastar 100, tenha 200. Porque não vai gastar 100, vai gastar mais. Uhum. Sabe? Então é uma coisa bem, bem devagar. E primeiro depende da pessoa, tá? Da sua formação. Tá? Então, se não tiver nenhuma formação, ele saiu de um banco, ganhou aquele benefício porque foi mandado embora, ótimo. Vai no Sebrae. Eles vão te ajudar nesse sentido. Perfeito. Tá? Ou venha falar com a gente, não tem problema algum. A gente faz isso. Eu não quero que o cara monte uma sorveteria hoje e amanhã feche a porta. Sim. Perfeito. Tá? Porque atrapalha a vida dele e a vida de um sorveteiro que está a 2 quadras que estava dando certo. Sim. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Nós estamos numa comunidade. Perfeito. Mais fácil no interior? Só que o interior tem sorveteria em tudo quanto é interior. Tudo quanto é cidade. Tá? Os picolézinhos. Nós temos 5.770 municípios. Tá? E a gente tem mais de 11 mil. É que a gente não consegue mensurar, porque cada um tem um KINAI diferente. Tá? Mas 2 sorveterias em cada cidade tem, já deu mais de 11 mil. Verdade. Tá? Então nós temos muito mais do que isso. Aqui em São Paulo, quantas sorveterias tem? Nossa, infinitas. Tá? E no interior, cidade pequenininha, no mínimo 2. Sabe? Então, é um mundo, tá? que todo mundo tem apostado. Mas eu sempre falo, qualidade. Tá? Qualidade. Não seja fominha, não ganhe muito, mas comece a crescer, mostrando essa qualidade. E aí, lá na frente, colocando valor agregado, você pode cobrar mais. Mas não pense que porque abriu a porta e é sorvete, tem valor agregado. Não. Tem que conquistar o teu cliente. Tá? Então, depende da região, depende das pessoas, depende do novo empreendedor. São vários problemas que a pessoa pode ter. Tá? Então, tem que ser com calma. Principalmente agora o que está vindo no Brasil. Que eu agora está falando do Eduardo, tá? PF. Pessoa física. Essa bolha vai explodir. Não tem como não explodir. Se não for esse ano, é no início do ano que vem. Então, o que eu tenho falado com meus associados e não associados, amigos, guardem dinheiro. Porque vai explodir. Não tem como não explodir. Se a gente não olhar um país como se fosse a sua empresa, esse país vai explodir. Tá? Correto. Por quê? Porque imagina você na tua empresa. Você fatura 100, tá? E gasta 200. Como que você faz para pagar esses outros 100? Banco. Legal. 5% ao mês? Você vai conseguir? Não. Então você tem que pedalar. E cada vez pedalar mais rápido. Até cair da bicicleta. Caiu da bicicleta, acabou. Tá? Então, enquanto os nossos governantes, não estou falando do de agora, estou falando de todos, tá? Geral. Tá? Eu não administraria como eles administram. Mas tem a política no meio, a gente sabe todos esses probleminhas que a gente tem. Mas se você não olhar como a tua empresa, que tem que dar lucro, ou no mínimo empatar, você não vai para frente, você não cresce, você não evolui. Chega uma hora que os teus equipamentos de sorvete, se você não ganha dinheiro para trocar os equipamentos, mesmo que você não aumente de tamanho, você tem que se atualizar. Equipamentos mais baratos, mais caros, porém te trazem uma economia de energia, economia de tempo, te dá produtividade, mas precisa ter dinheiro para isso. Então, a empresa tem que dar lucro. O Brasil, mesma coisa.
O país tem que dar lucro para poder crescer, evoluir, ir para fora, vender mais. Tá? Eu quero vender meu sorvete no Nordeste. Eu vou ter que investir. Passagem, estadia, amostra. O governo, mesma coisa, o país. Se eu quero exportar, eu tenho que ir lá fora. Verdade. Isso custa. Tá? Tem que trazer o pessoal para aqui para experimentar, também custa. Então, se a gente não mudar a nossa filosofia de vida, tá? A gente... Olha, eu moro aqui desde 77, vou repetir, 50 anos. Há 50 anos que eu escuto o Brasil é o país do futuro. E eu vou morrer e não vou ver o Brasil do futuro. Não vou. São 50 anos que eu venho ouvindo isso. E não chega por A, por B, por C ou por A, B, C, D. Está acontecendo isso aí hoje. Então, não sou pessimista, sou realista. Perfeito. Então, eu falo para o meu segmento. Quer crescer? Cresça com o pé no chão. Você vai investir, você não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Quer arriscar? Livre-arbítrio. Mas é complicado. Está complicada a coisa. É hora de refletir, exatamente. Não sei vocês como enxergam isso. Eu, como empresário, estou enxergando isso. Tem gente que não, tem gente que está apostando que vai dar certo. É só olhar o dólar. O dólar começou a pipocar, já tem coisa errada. Né? É exatamente isso. E assim, a tua instrução é muito importante, porque em momentos como esse, a gestão de risco é fundamental, né? Então, não vai muito pela questão do amor, eu posso empreender, eu consigo, eu vou, e ficar projetando grandes números, esquecendo da realidade, né? Então, acho que o teu alerta é muito importante, sim, Eduardo. Eu acho que é bacana, principalmente para o nosso momento. E outra coisa que eu compactuo da sua ideia é a questão do dólar mesmo. O dólar começa a dar esses sinais aí. Ali na frente teremos problemas, né? Sim. Logo, logo. Então, vale uma reflexão muito importante. Mas, assim, até peço licença da Liana aqui, só para fazer uma abordagem bacana aqui. Você estava falando sobre a Itália, né? Da questão de feiras e novas tendências que eles apresentam lá. E surgiu uma curiosidade. Hoje, qual é o país que mais consome sorvete no mundo? Um dos maiores consumidores é os Estados Unidos. Estados Unidos, né? Tem a Nova Zelândia, que todo mundo fala, mas eles produzem muito sorvete e exportam. Certo. Então, não sei qual cálculo se faz em consumo per capita, porque produziu tanto, tá? Mas ele produziu tanto, mas vendeu para fora. Sim. Então, o consumo não é o mesmo. Tá? Mas é Estados Unidos e a Europa, a Itália, Espanha consome também. Perfeito. E mais uma curiosidade. Curiosidades nesse podcast sempre são importantes. Sempre tem que ter. Onde surgiu o sorvete? Sorvete surgiu há mais de 3.000 anos na China. Nossa, Na China. Vai na fonte que a gente descobre tudo. Excelente. Bacana. Inclusive, no nosso site, quem quiser se inteirar da história toda, nós lançamos o livro dos 20 anos. Que legal. Da Abis, e lá contamos a história do sorvete. Até chegar no Brasil. E, Eduardo, assim, se eu quero... aqui no Brasil, tem alguma feira interessante, legal, que a gente possa... Feira do sorvete, óbvio. Que a gente possa visitar, que acontece anualmente. Tem esse tipo de evento? Tem esse evento. Inclusive, quem começou esse evento foi a Abis. Foi em 2007 que a gente começou, porque sentimos que não tinha uma feira para o nosso segmento dentro de um Brasil, de um país continental como o nosso. E começamos juntando com a área de lácteos. Então, foi uma ideia. Já que eles têm lácteos, sorvete utiliza lácteo também. Tá? Porque uma coisa que eu esqueci de comentar, sorvete é agro. Leite, açúcar e frutas. Fora o resto. Tá? Mas o básico... A matéria-prima principal, matéria-prima Então, sorvete é aquilo que eu falo para vocês. É agro. E aí a gente criou, junto com leite, começamos a feira, pequenininhos, no fundo da feira de lácteos, e na terceira edição só era sorvete. Então a gente foi crescendo, evoluindo.
sempre a gente participando. A feira não era nossa, a gente orientava. E aí a empresa que fez junto conosco no início vendeu a feira para uma empresa, e essa empresa vendeu para uma outra, e hoje essa é a maior feira da América Latina. Tá? Por quê? Porque é a única que existe nesse tamanho, desse porte. Tem muita gente da Feira da Itália, que eu comentei com vocês, que está expondo aqui. Já tem fábrica no Brasil. Uhum. Então, o pessoal está vindo para a área de gelateria. Por isso também está crescendo agora. Mas eu não sou uma pessoa que se satisfaz com o que está acontecendo. Quando eu falo de empreendedorismo, eu também sou um empreendedor. Sim. E se eu não gosto de uma coisa, eu tento fazer outra. Tá? Por quê? Porque são 50 anos de mercado, 47 anos de mercado, a gente sabe as dores, a gente sabe os problemas, não todos, mas a gente é a grande maioria. E o foco da entidade, que é? Ter uma feira onde ela trabalhe pelo segmento. Tá? Não é só expor, comprar e vender. Uhum. Não, é o todo. Sabe? O sorveteiro, aquilo que nem você me perguntou, que o pessoal faz, o empreendedor? Vai na feira. Perfeito. Na feira que você vai encontrar tudo. Só que hoje você vai na feira, você vai encontrar os equipamentos. Tá, mas que equipamento que eu compro? Tá faltando essa ligação, sabe? Que a gente foca na nossa feira. Então, o ano passado, não sei se vocês conhecem, tem a Feira Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, que fica em Colônia, na Alemanha. Eu estive em outubro conversando com eles, com os diretores de alimentos e bebidas, fizemos uma parceria com a Anuga Brasil. Então, esse ano já tivemos a estação do sorvete, então foi uma maneira de colocar o pezinho, tá? Onde a gente produziu, distribuiu o sorvete, mas o sorveteiro não frequenta. Para o ano que vem, vamos ter o nosso congresso latino-americano. Legal. Então, isso já vai trazer o sorveteiro, tá? Para conhecer a feira. Vamos ter a Ilha do Sorvete, tá? Que é uma parceria com preços lá embaixo, que é para o pessoal conhecer a feira. Uhum. Sabe? Que o pessoal da Anuga tem que ganhar dinheiro? Tem. Ninguém é contra o capitalismo. Tá? Mas o que não pode é extrapolar. Sim. Porque está sozinho. Tá? Perfeito. Então, é isso que a gente procura. E uma outra coisa que esta feira Anuga tem, eu sempre quis isso. Isso aí é um negócio meu de muitos anos que eu nunca tinha conseguido. Agora eu consegui. O sorveteiro vai na feira Anuga para comprar e para vender. Por quê? Porque tem supermercadista, pessoal de food service, sabe? Então, esses caras compram sorvete, não só o consumidor final. Então, é uma feira multi, tá? De alimentos, bebidas. Então, o sorveteiro vai poder comprar equipamento, máquina, insumo, lançamentos, e no espaço da Abis vender. Já faz relacionamento, Já faz conexão, relacionamento, faz tudo. Então, sabe, você economiza uma feira. Que legal. Tá? Então, esse tipo de trabalho que uma entidade tem que fazer, pensando no bem-estar do segmento. E isso que a gente vai tentar agora. É uma nova tentativa. Facilitando também, Acredito que vai dar certo, mas... Vai sim. Né? Legal. Eduardo, o sorvete para o consumidor, você falou aqui antes com a gente sobre qualidade, né? Qualidade de sorvete. E assim, eu gosto de um sorvete que, para mim, já é o básico napolitano. Eu acho que porque eu consumi tanto ao longo da vida desde pequeno, que era um dos preços acessíveis, né? Que eu me adaptei e gosto muito dele. Mas assim, eu tenho essa curiosidade, assim, como que a gente entende a espessura, o que dá a qualidade ao sorvete, tirando o sabor? Que matéria-prima, enfim, se pudesse falar um pouco para nós assim, para eu saber que aquele sorvete é de qualidade, só o sabor, o que tem por trás dele que produz aquela qualidade de sorvete? Bom, primeiro a matéria-prima, tem que ver a quantidade de leite que é utilizado, tá? Você tem o rótulo hoje, tá? E no rótulo, não sei se vocês sabem, mas o primeiro nome que aparece de ingredientes é o que tem mais quantidade.
É do maior quantidade para menor quantidade. Legal. Então, olha, se a primeira quantidade for água, Já pode deixar de lado. não, pode ser sorvete de água. Tá? Pode ser o sorvete de água. Exatamente. Estou crítica agora depois. Mas se for um creme, Sim. tá? Ai, que delícia. Um cremoso e é água, tá? Também não podemos ser tão críticos. Por quê? Porque tem muita indústria que utiliza o leite em pó. E o leite em pó você tem que hidratar. Então aparece a água. Uma aula, né, Cleverson? Pronto, já Excelente, aprendi, já excelente. aprendi. E Muito outra bom. coisa que você sente é no paladar. Sim. Você já deve ter pego sorvete arenoso. Sim. Esse sorvete derreteu e congelou. Tá? No meio do caminho. No meio do caminho, ou a formulação é ruim. Ele não estraga em termos de te fazer mal à saúde. Sim. Certo. Mas todo sorvete incorporar, você está batendo. Perfeito. Você não faz creme chantilly, Sim. ele não cresce. Uhum. Aquilo é ar. Não tem nada lá dentro, é ar. Então, imagina você congela aquilo, deixa do lado de fora, o ar vai indo embora, aquilo volta à concentração. Tá? E o sorvete é a mesma coisa. Só que aí ele decanta todos aqueles produtos que a gente coloca, tá? Gordura, açúcar, fruta, decanta. Porque o ar foi embora. Aí fica um negócio estranho. Tá? E o sabor também, porque o ar é que nem a Coca-Cola dos fast food. Uhum. Por que eles colocam gelo? Para atingir a proporção exata da água com xarope. Que eu posso Toma ir, né? aquele negócio e fala, não põe gelo. Deus me livre. Você não vai tomar. Não vai. Põe muito xarope. Tá? Verdade. Então, Verdade. cada segmento, tá? Cada atuação nossa é nesse sentido. Então, qualidade se sente no paladar, gente. Não tem como fugir. Tá? Explicar fica difícil. Mas na hora que você experimenta um e outro, você sente a diferença. É, né? Que nem você falou napolitano. Napolitano é um sorvete industrializado. É. Tá? Vai numa gelateria e pede um. Primeiro que não vai ter napolitano. É. Você vai ter que pegar chocolate, nata Misturar, e morango. Experimenta. Você vai ver a grande diferença. Mas não porque o industrial seja É ruim. Sim, sim, É outro tipo de produto. sim. Tá? Você tem aquele macarrão que você compra no supermercado e tem aquele macarrão que Aquela você pasta. come isto que você come num restaurante feito pelo cozinheiro. Tem diferença? Sim. Gigantesca. Mas os dois São são macarrão. Exatamente. Exatamente. é nesse sentido. Mas, Legal. ô Cleves, deixa eu perguntar agora uma pegadinha, tá? Uma pergunta pegadinha pro Eduardo. Eduardo, se eu for na sua casa hoje, depois eu... Tem? Tem, Ah, Cleverson. tem vários tipos Tem de vários sorvete. tipos? Meu Deus, que tudo! Aí sim, tá vendo? Maravilha, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Na casa dele não Exatamente. Não é. é, Na casa dele- não. A minha é congelado mesmo. O espeto é congelado. Que bom, Eduardo. Em casa de argentino tem sorvete e carne. Carne, churrasco. É Ah, verdade. aí sim. Nossa, essa dobradinha. Essa é uma pessoal, casa que eu quero visitar aí. Eu quero. Vamos combinar na Eduardo próxima faz um vez que vocês churrasco e vierem. Depois a gente vai se delicia com sorvete. Meu Deus. Não, vocês vamos marcar no futuro, tá? Tá aqui. Tá falado. gravado, Ah, hein? tá Tá gravado. gravado. Aí estou. Isso ali. Vocês são Eduardo. testemunha. Que bom. Eduardo, investimento, assim, você falou ali da questão das máquinas, né? Entender da máquina e tal. Mas hoje, por exemplo, um produtor de sorvete hoje, ele tem um custo caro para produzir, digamos assim, para produzir sorvete no Brasil hoje? Porque eu vejo também que, assim, talvez essas máquinas que são importadas, para o europeu produzir sorvete, então acho que daí também gera uma cadeia de mais consumo. Acredito que seja mais acessível o preço lá. Aqui no Brasil, o preço dessas máquinas, o investimento que um produtor de sorvete tem que desprender é muito alto. Você tem as máquinas importadas, que é quase o dobro do preço normal de lá, porque de imposto acho que chega a quase 100%. Verdade. Mais um negócio, né?
Aquilo parece que é venda, mas deixa para lá. Eu não vou entrar nessa. Eu juro que não vou entrar nessa. Mas, ao invés, e tem a produção nacional. Tem máquinas nacionais muito boas. Assim como tem máquinas nacionais que são ruins. Tem carro bom, carro ruim. Exatamente. Sabe? Você tem aquela máquina soft, aquele sorvete de fast food. Sei. Você tem máquina nacional e máquina importada. Tá? E muita coisa que é importada é melhor que a nacional, dependendo o teu poder aquisitivo para qual cliente você quer vender. Perfeito. Tá? Por isso que todo mundo me fala, quanto que eu vou gastar? Não sei. Primeiro, qual é o teu público? Segundo, qual vai ser a movimentação? Quanto você pretende vender ou quanto você acha que vai vender? Nisso, com esses números, você começa a ver o tamanho dos equipamentos que você precisa. Sim. Aí você tem que decorar a loja. Tá? E aonde fica a loja? Tá? Fica na Avenida Paulista, fica na periferia. Então, são muitas variáveis. Tá? Que você só descobre depois. De responder esse questionário. Tá? São várias perguntas. Perfeito. Então, fica difícil. E eu não gosto de chutar. Número. Eu lembro, sempre reclamo isso. Jornalista em janeiro já me liga. Como que vai ser o consumo do sorvete esse ano? Aí eu respondo. Eu não sou governo para ficar chutando número. Tá certo. Porque em janeiro você nunca vai saber. Não, exatamente. Não, em janeiro de 2020, eu estava pensando uma coisa. Em março teve a pandemia. Exato. Então, sabe, são coisas que acontecem que nem agora. A bolha vai estourar. Quando? Não sei. Ninguém sabe, exatamente. Mas pode ser que a gente continue vendendo horrores e bolha em 2025. Então, 2024 vendeu horrores. Só vou saber lá para outubro, novembro. Não adianta. Eu falo para eles. Até hoje é tanto. Daqui para frente, não vou falar. Não falo. Ô, Eduardo, e falando um pouquinho assim de marketing, como que a ABS se posiciona assim nos momentos, igual você comentou, de cultura mesmo do Brasil, do brasileiro não consumir tanto sorvete assim no inverno? Como que... A gente trabalha bastante, por isso foi criado o Dia Nacional do Sorvete, para a gente poder convencer, mas é uma mudança cultural. E mudança cultural não é da noite para o dia, vai devagarinho. Sim. Nós, quando começamos, em 2002, fizemos uma pesquisa de consumo, e em 2003 chegamos ao número de 3,8 litros per capita ano. Em 2014... chegamos quase a 6. Então, houve um crescimento de uns 70%. Legal. Então, houve esse crescimento. Depois veio o problema dos governantes, na época que você se lembra que tinha um gráfico que subiu e, de repente, foi lá embaixo. Com sorvete, mesma coisa. Por que cresceu? Porque as classes C e D entraram. E por que decresceu? Porque as classes C e D saíram. E não foi só no sorvete. Em N ramos aconteceu isso. Então, o que a gente sente é que estamos crescendo. Hoje estamos na faixa de 5 litros e pouco. Perto do que a gente estava nos últimos anos, foi ótimo. Na pandemia, eu fiquei fechado durante 6 meses. Eu não emiti uma nota fiscal em 6 meses. Ou seja, só saiu dinheiro. Tinha o colchão, mas a maioria não tinha colchão, está pagando banco até hoje. E aí? Então, e agora vem outra bucha. Então, tá complicado. E não é só sorvete. Tá? Mas a gente está sentindo esse crescimento. O brasileiro começou a gostar do produto sorvete. Tá? E isso está ajudando bastante. E a gente não coloca o açaí dentro da área de sorvete. Mas já estamos fazendo estudos para colocar o açaí, porque o pessoal está vendendo como sorvete, o açaí. Então, é um novo produto dentro da nossa área. Então, isso vai auxiliar também o crescimento. Auxilia mesmo.
Tá? Então, por isso que te falo, tem muita coisa acontecendo e o brasileiro está gostando e está comprando. Mas depende do poder aquisitivo. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo, qual que é o nosso maior concorrente? Não, meu vizinho. Eu falei, não de sorvete. Qual produto é o nosso maior concorrente? Chocolate, iogurte, sei lá. Todo mundo chuta de tudo, menos celular. A rapaziada prefere R$10 de crédito ou um sorvete? Verdade. Tá, então são visões que as pessoas às vezes esquecem. Tá? Então nós temos que ser melhor que um celular. Vai ser difícil. Porque as crianças assim, né, só na mão. É isso, mas a gente precisa Sim. entender o que está acontecendo no mercado. Cleber, isso é verdade. Chegando ao fim Exatamente. do nosso podcast. Exatamente. Já? Já? Conversa boa, excelente, vai rápido, né, Eduardo? Também tem isso. Tem. E realmente, assim, te agradecer novamente de coração pela disponibilidade de estar com a gente, né? E muito bom te ouvir, né? Um líder mesmo, dá para ver que você é um líder, fala com calma, com propriedade. Acredito que todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar esse podcast, pode ter certeza que eles vão aprender muito. E foi muito feliz de ajudar. Com certeza. Foi informações preciosas. E agora é o momento que a gente abre espaço, Eduardo, para você divulgar, se alguém quer entrar em contato, quer saber mais contigo, onde nós achamos o Eduardo, quiser falar um pouco da Abis também, é o seu momento. Bom, a Abis é abis.com.br, que é o nosso site da entidade. Do Eduardo, o Instagram é @ né? Presidente da Abis, tudo junto. Tá? Esse eu dou presidente da Abis, o meu é meu. Não, eu separo. Ótimo. Eu visto um paletó e uma jaqueta. Tá? Hoje eu estou de paletó. Então, o presidente da Abis é o paletó. Perfeito. Tá? E uma coisa que, se vocês me derem a chance, nós vendemos alimento. Nós nutrimos o povo. Querem taxar a gente acima da taxa normal de produto. Por quê? Porque foi inventado os ultraprocessados. Não sei se vocês já ouviram falar. Alimentos ultraprocessados. Uhum. Você acha que o industrial quer processar a mais do que precisa? Não. Preciso continuar falando? Nem precisa. Tá? Mas com ultraprocessados já é o alimento do mal. Que faz mal, né? Então a gente já enxergou isso Sim. à distância. Então são coisas que revoltam. Porque a gente gera emprego, gera renda, auxilia nossos funcionários, a gente cuida deles com carinho. Eu tenho funcionários há mais de 20 anos. Ou o cara é louco ou gosta de trabalhar com um empresário. Tá? E a grande maioria é assim. Então, por que lutar contra a indústria? Perfeito. Tá? Sendo que a indústria, o agro e a indústria movimentam esse país. Então, ao invés de detonar, vamos ajudar. Não, estão criando mais impostos e vão criar. Então, uma das coisas que a gente pede, tá, se tiver algum deputado, algum senador nos ouvindo, né, por favor, nos ajudem, porque está difícil continuar trabalhando. E com certeza é um setor que é muito importante os números aqui, né? A gente debateu alguns números aqui no podcast, mas lá no site mesmo, o pessoal tem acesso. Tem mais. Concordo contigo, é hora de olhar para esse mercado que, além né, que a gente aprendeu aqui, a parte do alimento, do alimentar, nutritivo, sorvete, eu costumo sempre dizer, é a alegria da família. E é mesmo. Sempre. Você vai... Eu brinco que você não vê criança chorando tomando sorvete. E se estiver chorando, porque não deram o segundo. Verdade. Porque é isso. São memórias eternas que o sorvete cria, né? Eu lembro até hoje, eu estou com 67, quando operei das amígdalas, eu lembro da sorveteria na esquina de casa. Era sorvete de abacaxi que eu tomava. Estou te falando de mais de 60 anos. Tá? Então, são coisas que a gente guarda. Guarda, é verdade. Tá? E para fechar, Eduardo, pessoa física, qual o seu sabor preferido de sorvete?
Chocolate. Chocolate, olha só. E eu vou explicar por quê. Bem no básico. Eu vou te explicar por quê. Eu viajo e visito sorveterias, tudo. Então você tem que ter um sabor que você experimente em todas o mesmo sabor. Sim. Então, se eu escolher pistache, que eu também amo, vai ter uma hora que não vai ter pistache. E aí, como que eu comparo? Verdade. Chocolate tem. Verdade. Então, por isso que eu coloco os sorvetes chocolate, porque eu vou em todas. Olha só. Ótimo critério. Inteligentíssimo. Ótimo, Essa aí. ótimo. Foi mais uma edição de muito aprendizado, conteúdo para você compartilhar, lembrando, reforçando o pedido da Liana, não deixe de compartilhar esse conteúdo que é importante. Se é para você importante, imagine para a pessoa que você vai compartilhar e beneficiar ela dessa informação. Perfeito? É isso aí e até o próximo Unilcast. Esperamos vocês lá.